Quando você faz suas curas, né? Você procura ser uma pessoa melhor. Não sente inveja, né? Porque não existe inveja boa, não existe ciúmes bom, né? A inveja é quando você vê aquilo que o outro tem e você quer ter igual, você quer ter aquilo que a pessoa tem. Às vezes os outros, eles servem como um exemplo. Eu quero fazer aquilo também. É bom, isso é uma coisa boa. Mas quando você quer aquilo que o outro tem, isso não é uma coisa boa. Isso é uma coisa horrível, né? Eu quero a energia que aquela pessoa tem, mas você não sabe quanto tempo aquela pessoa trabalhou para ter aquela energia. Você não sabe quanto tempo aquela pessoa trabalhou para ter aquela casa, ou ter aquele carro. E aí você quer, mas você não quer fazer o esforço que aquela pessoa fez. Olha só. Então, esse tipo de pensamento, ele atrai influências espirituais, né? Porque esquece lá que o inimigo das almas que é invejoso, né? Ele queria aquilo que Deus tinha, ele queria o trono de Deus. Era invejoso. E a inveja é a podridão dos ossos, tá? Então, nós temos que mudar o nosso campo vibracional para coisas boas, né? Não olhar com julgamento, não olhar com condenação, né? Porque onde tem divisão, condenação, julgo, Deus não se encontra. E hoje, muitos aí que dizem que estão dentro do evangelho, que conhecem Deus, mas estão julgando, subjugando, dividindo, né? E isso não é característica de Deus. Tem um povo que subjugou os outros e matou lá no Holocausto, né? O que eles fizeram? Se você não for igual a nós, então você é uma raça inferior. Olha só. Estava o quê? Julgando, né? Julgando e subjugando, né? E fazendo o quê? Divisão. Então, se você não é igual, você é diferente. Então, já está dividindo. Então, divide, julga, subjuga. Olha o que aconteceu, né? Morreram não sei quantos milhões, né? E isso, uma mente que foi colocando isso na cabeça das outras pessoas, que o povo era inferior, que eles tinham a soberania da etnia, né? E aquelas outras mentes, que eram mentes fracas, foram absorvendo aquele tipo de raciocínio que tinham que destruir, que tinham que dividir, né? Que tinham que separar, no caso, que tinham que destruir, matar, porque eles eram os tais, né? Olha o que eles fizeram. Né? E eles iam na mente do outro lá. Eles iam na mente, por quê? Porque é a mente que era usada pelo inimigo das almas, porque o inimigo das almas, ele quer sangue, ele quer destruição, ele quer irmão contra irmão, nação contra nação, povo contra povo, né? O próprio povo contra o próprio povo. É isso que ele quer, é isso que ele instiga. Ele instiga a divisão, julgamento e juízo. Então, ele quer que você divida, que você julgue e que você condene. Se possível, você até mate. Olha só. Por isso, sempre estamos falando aqui que Deus não está no meio do julgo, da divisão e julgo, divisão e julgamento, né? Hoje, quantos aí vão para a igreja e ficam dividindo, julgando, né? E colocando debaixo de julgo. Olha só. Então, aqueles na época lá, eles iam na ideia daquele homem, de que a etnia era a etnia certa. Se não fosse daquele jeito, não tinha direito a viver. Olha só. Então, se você olhar, era uma mente com aquele pensamento, mas atrás daquele pensamento tinha uma legião de demônio ali, instigando ele a fazer isso. E a mente dele dominava as outras mentes, dizendo que, e olha só, ainda usava assim, porque para quem está desempregado, porque vai melhorar o país, quer dizer, eles usam
frases e situações dizendo que aquela... justificando aquela maldade toda, que aquela maldade toda ia fazer melhorar, ia fazer mudar, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Olha só. Então, e não é diferente hoje. Eles vão usar palavras, né, bíblicas às vezes, situações bíblicas, para justificar a maldade que eles querem fazer. Uau, tremendo isso, né? Então, eles vão querer usar às vezes as coisas da Bíblia, dizendo, porque isso é abominável para Deus, isso aquilo é abominável para Deus, aquilo é abominável para Deus, para poder fazer a maldade e a maldade deles ser justificada dentro da Bíblia. Eita ferro. Então, hoje nós temos que ter cuidado, porque existem os líderes, existem os seguidores, né? Esses seguidores, às vezes, podem estar sendo orientados por pessoas com aquela índole daquele homem perverso, né? Uma índole absolutamente perversa, aonde quer matar milhões e acha que tem o direito de fazer isso, né? Fazer julgo, divisão e destruição. Olha só. E ele quer a legalidade, né? Que as pessoas aceitem isso, porque ele fica dizendo que lá na Bíblia é abominável, é isso e aquilo. Tu acha mesmo que se Deus quiser matar alguém, ele precisa usar a mão do homem? Fala pra mim. Fala sinceramente comigo. Tu acha mesmo que se Deus quiser exterminar alguém, ele mesmo não extermina? A pessoa dorme e não levanta mais, porque o fôlego de todos nós está na mão do Senhor. Por acaso Deus não é aquele que acabou com Sodoma e Gomorra? Ele acabou com Sodoma e Gomorra. Mandou tirarem Ló de lá, tiraram Ló de Ló. Não olha para trás. Não olha para trás. Porque a mulher de Ló foi olhar para trás, que era para as estruturas, o que acabou? Morreu. Virou uma estátua lá de sal, né? Acho que é de sal. Olha lá na Bíblia. Então, hoje não é diferente, né? Tu acha que Deus não tem a capacidade de matar alguém, ou de tirar o fôlego de alguém, ou até o mundo todo está na mão do Senhor, né? Aí não, aí vem uns alguém, né? Vem uns alguém achando que tem que fazer a justiça, porque aí as bancadas, né? Eu fico impressionada, né, com isso. Vem as bancadas dizendo que isso, que aquilo, que Deus, não tem nada a ver, mas estão ali tudo em detrimento do seu próprio comodismo, né? Porque Deus, ele não está no meio de julgo, de divisão e julgamento, onde as pessoas começam a julgar os outros, começam a querer sentenciar os outros. Olha só, né? Deus não está nesse negócio, até porque quem vai apartar as ovelhas lá no dia vai ser o Senhor. Ele mesmo vai dizer, apartai de mim porque eu não te conheço. Mas eu fiz, eu aconteci, eu orei, eu busquei, eu não sei. Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Por que será que ele vai dizer isso, né? Porque estava julgando, estava dividindo, né? Estava condenando. Estava fazendo tudo aquilo que Jesus falou para não fazer. Estava matando, né? A palavra fala, não matarás, amarás seu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Aí o cara tá fazendo o quê? O cara tá odiando, tá matando. É esse evangelho que as pessoas estão vivendo, né? Então eu falo, faça suas curas. Busca a face do Criador, né? Não acredite em todas as profecias que o povo tem falado por aí. Fulano, né? Não acredite. Eu acredito naquilo que Deus fala para mim. O que os outros falam, eu só fico olhando assim, entendeu? Agora, quando Deus fala para mim, aí eu sei que Deus está falando comigo, não é o que eu ouvi da boca dos outros. Então, mas meu pastor é um homem de Deus, fulano é um homem de Deus. Gente, você tem que ter vida no altar. A obrigação da igreja é ensinar as pessoas a chegar até Deus. Essa é a obrigação, essa é a função da igreja. É ensinar as pessoas a chegar até Deus, ou seja, ensinar a orar, ensinar a buscar, ensinar que existe uma coisa chamada jejum,
ensinar que existe uma coisa chamada fidelidade com Deus, que não pode verter duas águas, né? E você vai fazer o seu trabalho interno. Você vai buscar nas madrugadas, você vai orar, você vai consagrar a sua vida, você vai crescer em espírito. É essa a função da igreja. Essa é a função da igreja. Te apresentar Cristo e você vai aprender a caminhar. E a gente caminha como? Quando a gente é criança, gatinha, depois você começa a andar e daqui a pouco você está andando sozinho, né? Então, não se deixar levar, né, por coisas que Cristo não se encontra ali, né? Cristo falou para aquela mulher, onde estão teus acusadores, né? Porque ele falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quantas pedras estão sendo lançadas aí nos outros, mas quem não tiver pecado, olha só, quem não tiver pecado, quem não peca. Nós somos pecadores por natureza, a gente peca toda hora. Como que eu vou pegar e vou querer ficar julgando os outros, querendo aniquilar os outros, querendo matar os outros? Isso não é de Deus, não é de Deus. Aleluia, Jesus. O homem tem que aprender e entender que Deus é misericordioso. Quando Deus quer exterminar alguém, ele mesmo extermina. Ele vai lá e extermina sem problema nenhum. Ele falou o que para Sodoma e Gomorra? Falou nada, foi lá e mandou acabar com Sodoma e Gomorra. Falou o que lá para aquela outra cidade, Nínive? Falou, vai lá, prega para Nínive. Falou para o profeta, vai lá e prega para Nínive. E Nínive se converteu. Quando Deus quer pregar para alguém, ele prega. Quando ele quer exterminar, ele extermina. Aí vem um homem achando que pode matar todo mundo. Quando você entra num governo feito pela mão do homem, né, de um país, você tem que reinar, ou seja, administrar para o povo, pelo povo, né? Pelo povo e para o povo, para o povo, né? Você não vai administrar para o fulano, para o ciclano, não. Você vai para o povo e pelo povo. Independente se o cara é homem ou mulher, independente da cor, independente do sexo, independente. Você vai administrar, e não é só no governo, na presidência, é no Congresso, em todas as áreas políticas, né? Câmaras, Senado, é para o povo e pelo povo. Não é para o A e para o B, né? Então, é para ajudar, para facilitar a vida do cidadão. Né? Não a sua vida, mas a vida do povo. Né? Quando se você pega lá aquele que matou lá no Holocausto, né, que matou milhões, ele queria ser justificado. Né? Porque nós vamos fazer, porque vai melhorar isso, vai fazer aquilo, não sei o quê. Então, ele queria fazer aquela abominação toda que ele fez para ser justificado. E hoje é diferente. Pessoas que falam que servem a Deus, querem fazer e fazem, né, escolhas que podiam ajudar multidões e não fazem em prol da multidão, porque eles fazem para prejudicar. Independente de partido, independente de religião, eles estão ali para o povo e pelo povo. Só que não é o que está acontecendo. Né? Porque estão sendo usados, né, para prejudicar o que deveria ser feito para abençoar o povo cada vez mais, né? E usam a palavra de Deus para querer legalizar as maldades que fazem, né? Querem exterminar, querem exterminar, querem acabar com a pessoa. E não, gente, isso aí não é de Deus, isso não é de Deus. Eu já cansei de falar que onde tem julgo, divisão,
julgamento. Deus não se encontra nesse negócio, porque o Senhor, ele tem o poder de todas as coisas. Ele acabou com Nabucodonosor, gente. Nabucodonosor, ele acabou com Nabucodonosor, ele acabou com Sodoma e Gomorra. Tu acha que não pode acabar com quem ele quiser e com o que ele quiser? Agora, quando Paulo e Silas estavam orando nas prisões, o que aconteceu? O chão estremeceu e as prisões abriram. Quando o povo se tocar que se orar as coisas acontecem, o chão vai estremecer. E as cadeias vai abrir, o que tiver preso vai abrir. O que tiver que mudar, vai mudar. Mas não é na força do ódio. Não é na força do ódio, né? Então é isso. As pessoas hoje, elas estão muito... No passado, realmente, no passado, eles lutavam, né? Moisés levantava as mãozinhas assim, lutavam por territórios. Mas se Deus dissesse sim, eles iam. Se Deus dissesse não, eles não iam. Porque se fosse, perdia. Como aconteceu uma vez que eles foram, eles perderam, porque Deus não tinha mandado ir, né? E hoje não é diferente. Deus tem mandado você fazer isso. Desde quando Deus vai mandar você querer subjugar os outros, querer tirar o direito dos outros, você querer maltratar a viúva, o órfão, trabalhador, necessitado, enfermo? Desde quando Deus quer que você fique julgando o que o outro é e deixa de ser? Desde quando Deus te deu uma caneta para isso? Deus não te deu caneta para isso. Deus te deu o joelho para orar pelas coisas que você acha certo. Mas quem vai trazer a resposta é o Senhor. Mas se deu uma caneta aqui na terra, é para abençoar o povo, é para o povo e pelo povo. Independente do credo, cor, independente do que ele seja. É essa a resolução do céu. Essa é a resolução do céu. E vou dizer mais uma coisa. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão como chama de fogo a contemplar a terra, e vocês sabem disso. Sabe a palavra melhor do que eu. E tu acha que Deus não está no meio desse negócio olhando o que vocês estão fazendo? Deus está olhando tudo, está olhando, está anotando. Aí lembra aquela passagem que fala assim, ó: apartai-vos de mim porque eu não te conheço? Pois é. Mas hã? O que você fez? Ele sabe tudinho que vocês estão fazendo. Se não tem temor, continua. Se não tiver temor do Senhor, continua fazendo. Levando os outros para o erro, levando os outros para a ignorância e para fazer o julgamento e fazer confusão, porque é o que estão fazendo. Estão abduzindo as mentes, né? Para dizer que são cidadão de bem, que isso, que aquilo. Estão seduzindo as mentes, né? Ao passo que o verdadeiro cristão, ele ora. Ele bota o joelho no chão, par de joelho para dobrar. Uma vez eu falei para uma pessoa: eu tenho par de joelho para dobrar, meu Deus do céu, para me clamar. É isso que um cristão faz. Par do joelho no chão e Deus no céu para clamar, meu querido. Não é ficar julgando e querendo destruir as pessoas e matar as pessoas, né? Isso é, e ainda quer o aval, ainda tem o aval ainda. Quantos grandes aí estão se lascando agora porque deram o aval para uma pessoa e não vigiaram na terra, né? Agora vão se lascar, porque é a lei da semeadura, né? Planta, colhe, por falta de vigilância. Deus é amor, mas é fogo consumidor também, sabe? As pessoas têm que vigiar. Mas meu líder, ora por ele, mas ora por você também, para você ter uma caminhada com Deus, para você não ser enganado, né? Porque senão você vai cair no erro também. E se errar, vai pagar por isso, porque é o seu livre-arbítrio que você está colocando ali, né? O evangelho, Jesus nem um momento pegou arma na mão, nem um momento. Jesus, ele expulsou aquele gadareno lá, os demônios daquele gadareno, que via no meio do sepulcro, sabe? E não foi com arma, foi com oração, né? Jesus, acho que talvez o ato mais assim que ele foi quando ele falou: raça de víboras, né? Que ele cirou ali no templo, né? Que vocês estão no templo, na casa do meu pai, né? Vocês estão fazendo comércio. Acho que é a parte que Jesus cirou mesmo, é ali, sabe? Então, até quando, né, as pessoas vão ser Maria vai com as outras, né?
tem que seguir sim a Cristo, mas entender que Deus é amor, né? E que o inimigo das almas, ele pode ser tanto espiritual quanto físico, né? O espiritual é quando os adversários espirituais do plano espiritual, eles articulam na mente da pessoa, né? Mas tem também pessoas que articulam na mente de outras pessoas, levando as pessoas para o erro, né? As pessoas, elas são tomadas pelo adversário, né? E fazem um discurso, né? De que aquilo, mas Deus não está naquele negócio ali. Deus não precisa de mim, de você, para exterminar ninguém, porque Deus vai lá e extermina se Ele quiser, né? Deus não precisa disso. Então, mas aí essas pessoas são usadas, né, para manipular as mentes. Não, porque aquilo é certo, porque isso, porque aquilo. Fica usando o aborto, fica usando a sexualidade, fica usando coisas, né, que não, para levantar bandeiras, né, ao qual vai trazer morte, divisão, né, e igual foi lá no Holocausto, né. Então, assim, cuidado com o que você tem seguido, né? Você tem orado a Deus para perguntar quem é quem? Ore a Deus para perguntar quem é quem, né? Quem é esse? Eu oro pelos governantes e Deus me dá até nome para cada um deles. Eu fico impressionada porque os nomes que dá tem a ver com a pessoa, assim, sabe? Jesus, amado, misericórdia. Então, assim, mas é o particular com Deus. As pessoas têm que ter particular com Deus, né? Se você não tiver o particular com Deus, você acaba indo atrás de mentiras e de enganos, né? E quando vê, você tá com a conta, porque Deus cobra, tá? Deus cobra porque você tá julgando, você tá, às vezes, até matando os outros, né? Porque não tá fazendo certo. Aí, quantos aí estão em cargos aí, né? Estrangulando o direito do outro, né? Ou seja, em vez de votar a favor, vota contra, né? E isso vai ser cobrado, porque o Senhor, o Senhor não dorme, né? Os olhos dele contemplam as coisas na face dessa terra. Então, é muita responsabilidade. E a minha responsabilidade hoje, aqui, é dizer isso, né? Acorda tu que dorme, né? E não se deixa levar por pensamentos que não estão adequados com o Senhor. Jesus nunca pegou arma na mão. Nunca fez menção de arma na mão, né? Essas coisas não são de Deus. Não são de Deus. Deus não está nesse negócio, né? E até o cara que foi para Nínive, ele não levou arma na mão, né? Ele não levou arma na mão, ele foi o que falou que se converta nos seus maus caminhos, né? O Senhor vai destruir vocês, né? E o povo lá se humilhou e se converteu aos seus maus caminhos. E nós temos esse respaldo hoje. As pessoas falam assim, a palavra se cumprindo. Se cumprindo porque nós temos duro coração, então realmente está se cumprindo. Mas se nós mudar os nossos pensamentos, né? Se converter dos nossos maus caminhos, tudo muda, porque Deus voltaria atrás naquilo que ele faria. Olha só que coisa maravilhosa, né? Mas o homem, ele tem que fazer suas curas, né? Parar de querer ficar condenando os outros, julgando os outros, querendo destruir os outros, né? Sem ficar com inveja do outro, porque a inveja, o ciúme, a inveja mata, né? Quantos aí estão matando por causa de ciúmes, né? Quem ama, ele liberta a pessoa, né? E o ciúme, a inveja, eu quero aquilo que ele tem, quer dizer, vai correr atrás do seu. Quantos anos o outro levou para ter aquilo que ele tem, né? Então, faça as suas curas, faça o seu trabalho e você chega lá também. Então, assim, é complicado. Não é fácil. O caminho do Senhor nunca foi fácil, né? Até Jesus, quando estava lá no deserto, ele foi atentado por inimigo das almas, dizendo para ele se ajoelhar, né? E ele falou, nem só de pão viverá o homem, né? Nem só de pão viverá o homem. Então, nós temos que ter uma vida espiritual ativa. Não é uma vida espiritual de Maria vai com as outras, ir atrás do que os outros pensam, que os outros falam, das profecias que os outros fazem. Não. Nós temos que ter a nossa comunhão com Deus, para Deus também falar as coisas para nós saber a direção do Espírito, né? É o crescimento espiritual. Nós temos que ter crescimento espiritual. Porque é muito fácil se perder, sabe? Ah, mas é um homem que está na presença de Deus.
Tá, mas daqui a pouco pode não estar, né? Porque as forças espirituais trabalham para a gente também sair da presença do Senhor, né? Mas importante é você estar conectada com o trono, né? O trono de Deus. Porque Deus, ele larga as 99 ovelhas para ir buscar aquela outra. E aquela outra, você não sabe como que ela é. Então, Deus, ele ama as ovelhas dele. Quem é eu e quem é você para separar as ovelhas e dizer quem é quem é de Deus e quem não é, o que presta, o que não presta. Mas nós temos que ter a nossa vida no altar, porque senão você está, às vezes, seguindo bode, né? E achando que é ovelha, né? De Deus, né? E não é bode. Então, para isso você tem que ter visão espiritual. Né? Para isso tem que buscar. É importante buscar. A palavra fala: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, parar de odiar os outros, né? De querer julgar, os outros têm que ser igual a mim. Não, ninguém tem que ser igual a mim. Cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua... E deixe cada um fazer o que está fazendo, porque na hora certa Deus vai lá e busca. Deus não foi buscar a ovelha que saiu do rebanho, a número 100, né? Deixou as 99. Então, na hora certa, Deus busca as ovelhas onde elas estiverem. Ah, mas está no erro porque está errado, aí já começa a crucificar os outros. Para com isso. Para de querer crucificar os outros. Na hora certa, Deus vai lá e busca a ovelha que estiver perdida lá. Ele busca, né? Algo impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus, hein? Deus pode todas as coisas. Para com isso. Eu fico engessando Deus. Deus pode todas as coisas. E eu também posso tudo naquilo que me fortalece. Hein? Deus é onipotente, onisciente, criador do céu, da terra, sabe? Operando Deus, quem impedirá? Nós já somos mais que vitoriosos pelo sangue do Cordeiro Imaculado na cruz, mas sem julgamento, sem divisão, né? E sem julgo, gente. Porque vocês têm que ter misericórdia, justiça e fidelidade. É isso que Deus está, na misericórdia, na justiça e na fidelidade. Amém? Amém.